Isso é extraordinário, né? Estas são frases de Dostoiévski, numa carta a uma sobrinha, referindo a origem do romance O Idiota. Quem lê O Idiota vai ver, vai sentir a presença do Don Quixote no Príncipe Minsky, que é um personagem infinitamente bom e ridículo também do Dostoiévski. Quer dizer, o Don Quixote, portanto, teve este poder de difusão. Pois bem, há um texto de um outro russo, de um outro romancista russo fundamental na literatura do Ocidente, Turgenev, Ivan Turgenev, que se titula Don Quixote e Hamlet, né? Um ensaio do Turgenev sobre esses dois personagens, esses dois símbolos da literatura ocidental, em que o Turgenev exatamente chama atenção para o que há de exteriorização de um personagem virado para fora, como seria o Don Quixote, e outro virado para dentro, como o Hamlet, não é? O pesaroso Hamlet, não é? O meditativo Hamlet. Na literatura inglesa, o Lawrence Sterner, já no século XVIII, ele sofre a influência do Don Quixote. Para não mencionar a literatura nossa, a literatura brasileira, não é? Em que um autor como Machado de Assis revela a sua leitura que ele fazia do Don Quixote, não é? E na literatura brasileira, sempre se fala na grande influência que teve o Don Quixote na imaginação de José Lins do Rego, do escritor regionalista paraibano dos anos 30, que criou um romance chamado Fogo Morto, no qual aparece um personagem, não é? Chamado Vitorino Carneiro da Cunha, que tinha um apelido de Vitorino Papa Rabo, né? Que é um personagem quixotesco, né? É evidentemente de traços quixotescos e é dado como a maior encarnação do Don Quixote na literatura moderna do Brasil, né? Isso para não falar da literatura alemã, em que um autor como Thomas Mann, não é? O grande Thomas Mann, o grande romancista Thomas Mann, autor do Dr. Faustus, não é? Da Montanha Mágica, Thomas Mann teve uma influência muito grande do Don Quixote, do Cervantes, foi um leitor do Don Quixote. Há uma página absolutamente cativante do Thomas Mann, algumas páginas dele, num ensaio que se chama A Bordo com Don Quixote. Neste ensaio, Thomas Mann conta que quando ele se mudou da Alemanha para os Estados Unidos, quando ele se exilou para os Estados Unidos, fugindo à perseguição nazista, né, no navio ele resolveu levar para ler, durante a viagem, era uma longa viagem de navio, de Hamburgo até Nova York, da Alemanha até Nova York, ele levou uma edição, uma tradução para o alemão do Don Quixote. E ele vai lendo a bordo o Don Quixote e faz uma espécie de diário de bordo, né, em que ele de vez em quando refere a leitura que ele estava fazendo do Don Quixote. E foi de tal maneira obsessiva aquela leitura que, ao se aproximar de Nova York, na noite anterior, já chegando ao porto de Nova York, o Thomas Mann anota assim: ontem à noite sonhei com Don Quixote. Ele tinha
um enorme bigode, magro, de olhos cavados, e um enorme bigode. Onde, evidentemente, é fácil de ver nessa figuração do Dom Quixote a presença de Nietzsche. E a mistura no sonho de Thomas Mann das duas culturas, quer dizer, a cultura alemã e a cultura mediterrânea de Cervantes, a cultura espanhola de Cervantes. Não é? Mas foi um personagem, foi um livro que o perseguiu durante toda a vida. Durante toda a vida. Então, esta é uma dimensão extraordinária deste escritor, deste personagem e deste livro. Agora, o que é este livro? O que é este livro? O que é o Dom Quixote? Né? O que é o Dom Quixote? O Dom Quixote é um livro, a obra é uma obra em duas partes. Ela foi publicada em duas partes. Uma primeira parte, em 1605, portanto, nos inícios do século XVII. E uma segunda parte, a continuação, a segunda parte em 1615, 10 anos depois. Há uma diferença de 10 anos, há uma distância de 10 anos entre a primeira e a segunda parte da obra. Tem uma significação muito importante esta distância. Muito importante. É que a primeira parte do Dostoiévski, a primeira parte do Dom Quixote teve um enorme sucesso. Ela foi lida como se hoje nós dissemos um best-seller. De repente, Cervantes se transformou num autor lidíssimo. A obra foi lida por todos. Todo mundo lia e comentava as aventuras daquele personagem na primeira parte, que era a única parte publicada da obra. Isto em 1605. E a segunda só surge em 1615, 10 anos depois. O que é curioso é que em 1614, portanto, um ano antes de aparecer a segunda parte da obra, surge um livro na Espanha, publicado na Espanha, chamado A Segunda Parte do Engenhoso Fidalgo de La Mancha, escrito, este livro, por um tal de Avellaneda, que era um pseudônimo do autor. Era uma continuação, uma segunda parte apócrifa